Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a área espiritual. Agora nós já descobrimos a nossa identidade. O próximo passo para mudarmos de mentalidade é cuidar da nossa área espiritual, que é das três áreas, espiritual, emocional e física. A área espiritual é a mais importante se queremos ter uma nova mentalidade, se queremos mudar a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar. Então nós temos que cuidar da nossa área espiritual. Do mesmo jeito que eu alimento o meu corpo, que eu faço várias refeições por dia, a área espiritual não é diferente, eu tenho que alimentar a minha área espiritual também. E como que eu alimento a área espiritual? Gastando tempo com Deus, orando, conversando com Deus, lendo as Escrituras, meditando as Escrituras. Eu estou alimentando a minha área espiritual. Porque dentro de nós é como se estivesse dois soldados. Um soldado bom e um soldado do mal. Aquele que eu alimentar mais, ele fica mais forte. Então eu preciso alimentar a minha área espiritual para que o soldadinho bom fique forte dentro de mim. Para a gente viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Se eu quero se desenvolver como pessoa, eu tenho que cuidar da minha área espiritual. E se eu deixar o soldadinho mal fortalecer, a minha carne vai sempre ganhar, as minhas vontades sempre vão prevalecer. Que o soldadinho do mal, a gente sempre tem uma tendência para o pecado. Desde que o pecado entrou na humanidade, a gente tem uma tendência para o pecado. Então, se eu alimento o soldadinho que é da parte do mal, a minha carne sempre vai ganhar, as minhas vontades sempre vão ganhar. Então, por isso que eu preciso cuidar da minha área espiritual, que eu vou estar alimentando o soldadinho bom dentro de mim. Então, as coisas espirituais vão começar a crescer dentro de mim. Eu vou viver mais em espírito. Eu vou começar a viver mais em obediência a Deus. Eu vou começar a escutar mais as coisas que o Pai nos ensina. Porque eu estou alimentando o soldado bom. Então eu preciso alimentar, cuidar da minha área espiritual, que é a área mais importante da minha vida. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da minha vida, eu tenho que começar cuidando da minha área espiritual. Nós já vimos que a gente tem que, em primeiro lugar, descobrir a nossa identidade. Nós já descobrimos a nossa identidade. Agora, o próximo passo é cuidar das três áreas mais importantes da nossa vida. Aí sim eu vou começar a trilhar um caminho para me mudar a minha mentalidade, para eu ser uma nova pessoa, para eu conseguir se desenvolver como pessoa, para eu conseguir prosseguir, porque muitas vezes, como eu já falei na parte da identidade, a gente se sente travado, nada acontece na nossa vida, parece que nada dá certo, tudo que a gente começa parece que fracassa, a gente dá um passo para frente e dois para trás, não consegue prosseguir em nenhuma área, às vezes fica como se a gente estivesse realmente amarrado. Esses são os bloqueios. E se eu quero me libertar dos bloqueios que me travam, eu já descobri a minha identidade. Agora o próximo passo é eu cuidar da minha área espiritual. Aí sim eu vou estar fortalecendo o soldado bom para que ele fique forte e daí não vença as minhas vontades. Que as nossas vontades, às vezes, elas tendem a ficar. Por exemplo, se eu tenho bloqueio de autoimagem, sempre as minhas vontades não vai querer deixar que eu faça nada que eu que me aparecer, que eu tenha que falar. Então, esse bloqueio ele vai impedir. E se eu for deixar a minha carne governar sobre a minha vida, eu não vou conseguir sair da minha zona de conforto. E se eu quero progredir, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu não posso ficar preso na minha zona de conforto. Eu nunca posso deixar o meu cérebro governar sobre a minha vida. A área espiritual, o espírito, a área espiritual que tem que governar sobre a minha vida. O espiritual governa a minha alma e a minha alma governa o meu corpo.
Se eu for dominada pelas minhas vontades, pelo meu cérebro, eu sempre vou tender a ficar na minha zona de conforto. Eu não vou sair da minha zona de conforto. Eu vou ter medo de me arriscar, medo de fazer coisas novas. Então eu não vou ter coragem de me arriscar, eu não vou conseguir sair da minha zona de conforto. E se eu quero progredir como pessoa em todas as áreas da minha vida, se eu quero evoluir como pessoa, eu preciso cuidar da minha área espiritual. Eu tenho que cuidar da minha área espiritual para eu começar a mudar a minha mentalidade e ver as coisas diferente. Porque o que o bloqueio faz na minha vida? O bloqueio, ele trava eu de fazer algo. Se eu tenho medo vamos supor, tem muitas pessoas que às vezes têm medo de entrar na água. Ela tem um pânico de entrar na água, não tem coragem de entrar na água. No mar, por exemplo, numa piscina, a pessoa tem um bloqueio, ela não consegue entrar na água. Ela nunca vai conseguir. E como que a pessoa vai vencer esse bloqueio? Quando ela vai testando as limitações dela e vai tipo, mesmo que ela tá com medo, ela vai tentando. Isso aqui vai para quebrar o bloqueio. É fazer algo contra a minha vontade. É não deixar o meu cérebro governar. Não deixar as minhas vontades governar sobre o meu corpo. Então eu tenho que, por exemplo, se eu tenho medo de entrar na água, eu vou ter que ir fazendo contra a minha vontade, ir entrando aos poucos e tentando até eu quebrar esse bloqueio. Porque a quebra do bloqueio é eu vencer ele. Qualquer bloqueio na minha vida. Como que eu vou quebrar o bloqueio? É eu vencendo ele. Um exemplo muito importante para a gente entender como quebrar um bloqueio da nossa vida é, por exemplo, acho que a maioria das pessoas não gosta de tomar banho gelado, principalmente no inverno, quando tá frio. As pessoas não gostam de tomar banho gelado. E quebrar o bloqueio é como se, por exemplo, assim, eu não gosto de tomar banho gelado, eu vou entrar debaixo do chuveiro gelado e vou tomar o banho gelado. O meu corpo, o meu cérebro não quer que eu entre debaixo do chuveiro gelado, porque eu vou sentir frio. Mas a partir do momento que eu não deixo o meu cérebro governar sobre a minha vida, eu entro debaixo do chuveiro gelado mesmo que o meu corpo não queira, mesmo que o meu cérebro não queira, eu entro debaixo do chuveiro gelado e tomo banho gelado. Então, eu estou quebrando esse bloqueio, eu não estou deixando o meu corpo mais ser dominado pelo bloqueio. E tudo tem que ser um passo a passo, um processo. Por exemplo, como eu estava citando, pessoas que têm medo de água, têm medo de entrar na água, no mar. Ela vai ter que ir entrando aos poucos e resistindo ao medo. Mesmo que ela esteja com medo, ela vai ter que ir entrando, se arriscando e entrando até ela vencer aquele medo. Porque o bloqueio, o que ele faz? Ele faz um medo que me paralisa para eu não fazer algo. Por exemplo, se eu vou ter que dar uma palestra, falar em público. Se eu tenho bloqueio de autoimagem, não tenho coragem de aparecer, não tenho coragem de, né? Eu tenho esse bloqueio, tenho medo. O que vai acontecer? Esse medo vai me paralisar, não vai deixar que eu faça, que eu vá lá falar em público, fazer uma palestra em público. Mas como que eu venço o bloqueio? A partir do momento que eu não deixo o meu cérebro governar. Eu faço contra a minha vontade, eu vou quebrando esse bloqueio. Até o momento que eu me senti à vontade e não tenho mais o medo. Então, eu quebrei o bloqueio. E eu só vou resistir para quebrar todos os bloqueios da minha vida. Porque todos nós temos bloqueio. Vai da infância até a fase adulta. A gente tem muitos bloqueios para ser quebrado. Às vezes tem coisas que a gente nem se lembra, mas é um bloqueio que atrapalha o nosso crescimento como pessoa, que atrapalha o nosso desenvolvimento como pessoa. Então, quanto mais a gente ir cuidando da nossa área espiritual, fortalecendo o nosso espírito, mais esses bloqueios vão vindo à tona. E se eu quero se desenvolver, eu tenho que ir quebrando todos os bloqueios para eu ser uma pessoa livre. Jesus diz que foi para a liberdade que ele nos libertou. Jesus não quer que nós sejamos prisioneiros de nada. Jesus quer que nós sejamos totalmente livres. E para eu ser livre, eu tenho que quebrar todos os bloqueios que foi gerado em toda a infância. Desde que a gente nasce até a fase adulta, muitas vezes até adulto ainda pode gerar bloqueio.
Então, o que a gente tem que fazer é aprender como lidar com os bloqueios, como quebrar os bloqueios. A partir do momento que eu venço o medo e faço algo contra a minha vontade, eu estou quebrando. A partir do momento que tá, para mim está normal fazer aquilo, eu já não tenho mais medo, então eu quebrei esse bloqueio na minha vida. Mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que cuidar da minha área espiritual, eu tenho que fortalecer o meu espírito. Eu não posso ser governada pelo meu cérebro. Que o meu cérebro ele vai sempre querer economizar energia. Tudo que eu for fazer que é novo, que eu não sei, o meu cérebro vai tender a querer ficar no conforto. Ele não vai querer se arriscar, ele vai me colocar sobre, se eu estiver sendo governada pelo cérebro, para que eu não faça algo diferente para não gastar energia. Ele vai querer ficar sempre no conforto. Então eu não posso ser governada pelo meu cérebro, pelas minhas vontades. Se eu for fazer as minhas vontades, as vontades da carne, eu vou tender a fazer aquilo que eu sei, eu não vou me arriscar. Então, por isso que eu tenho que ser governada pelo meu espírito, que o espírito governa sobre a minha alma, que governa sobre o meu corpo. Para eu poder se desenvolver como pessoa. Isso seja na área financeira, familiar, qualquer área da minha vida. Se eu quero me desenvolver como pessoa, eu preciso passar por esse cuidado da área espiritual, fortalecer o meu espírito, porque é o meu espírito que vai governar sobre a minha vida. O meu espírito vai ser um governante da minha vida. Eu não vou deixar nem medo e nem ninguém governar a minha vida. Eu vou ser um governante da minha vida, mas é a parte espiritual que vai governar sobre a minha vida. Quando eu estou cheio de bloqueio, eu tenho medo. Eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de ser humilhada, eu tenho medo do que as pessoas falam, eu tenho medo de crítica, eu tenho medo de aparecer muitas vezes nos redes sociais, eu tenho medo de aparecer porque eu tenho medo de crítica, eu tenho medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Então eu estou sendo governada pelas pessoas, porque as pessoas pensam sobre o meu respeito. E a partir do momento que eu tiver um espiritual forte, a minha área espiritual for forte, eu não vou me preocupar com mais nada disso. É o meu espírito que governa sobre mim. O espírito, ele nos fortalece. Lança fora todo o medo. Eu sou uma pessoa, eu não preciso me preocupar com a opinião das pessoas. Eu sou uma pessoa resolvida. Por isso que é importante, em primeiro lugar, eu saber quem eu sou, saber qual a minha identidade. A partir do momento que eu sei qual a minha identidade, eu não tenho crise existencial, crise por o que as pessoas pensam, por o que as pessoas falam, eu não me preocupo mais. Eu sou uma pessoa resolvida como pessoa, porque eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade. Então agora o segundo passo, eu estou cuidando da minha área espiritual, me fortalecendo espiritualmente. A partir do momento que eu me fortaleço espiritualmente, eu vou começar a quebrar todos aqueles bloqueios que me travam, que não me deixam a progredir, que não me deixam a conquistar tudo que eu quero, que não me deixam sair da zona de conforto, que não me deixam realizar os meus sonhos. Eu não posso desistir dos meus sonhos, eu tenho que batalhar pelos meus sonhos. Mas se eu quero realizar os meus sonhos, eu tenho que cuidar da minha área espiritual, fortalecer a minha área espiritual. Para aí sim eu poder ser forte e não ser mais governada pelas minhas vontades, mas ser governada pela minha área espiritual, pelo meu espírito. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra de Deus nos diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Toda vez que eu for governada pelas minhas vontades, pela minha carne, eu tendo a fazer só aquilo que eu não vou me arriscar. Mas quando eu deixo a minha área espiritual governar sobre a minha vida, eu vou tomar melhores decisões, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu não vou ficar só na zona de conforto, eu vou me arriscar mais. Por exemplo, se eu for usar Abraão como exemplo, Deus fala para Abraão: sai da tua parentela. Deus não fala o que ele vai dar para Abraão. Deus não fala para onde que Abraão tem que ir, só fala para ele: sai da tua parentela. Abraão saiu sem rumo, sem saber para onde que ele ia. Ele saiu ou não saiu da zona de conforto dele? Ele estava ali no conforto com seus familiares, de repente ele tem que sair, deixar os familiares e prosseguir sem saber para onde, o que ia acontecer com ele.
Então, isso é sair da zona de conforto. E a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu não me preocupo com zona de conforto. Eu me arrisco e saio. Porque as bênçãos de Deus sobre a minha vida, elas não vão vir se eu ficar parada. Eu tenho que fazer como Abraão, sair no caminho, as bênçãos me alcançam. Isso aí eu não estou falando só de área financeira, eu estou falando em todas as áreas da minha vida. Eu tenho que sair, eu tenho que se mover. Não posso ficar esperando, eu tenho que se mover se eu quero ser transformada, se eu quero realizar os meus sonhos, se eu quero viver o sobrenatural de Deus, se eu quero viver algo novo. Eu tenho que me arriscar. Eu não posso ficar na minha zona de conforto. Eu tenho que. Não importa se vai ter crítica, não importa se as pessoas vão me criticar, não importa se as pessoas vão me rejeitar, importa que eu sei quem eu sou, que eu sei a minha identidade. Eu sei quem eu sou como pessoa. E crítica não importa. Crítica é energia para eu ir mais além. Não importa o que as pessoas pensam a meu respeito, importa o que Deus sabe quem eu sou. Que Deus sabe ao meu respeito. Por isso que eu preciso cuidar da minha área espiritual. Por isso que eu preciso fortalecer o meu espírito. É o meu espírito que vai governar sobre a minha vida. E o meu espírito vai me fazer uma pessoa corajosa, uma pessoa valente. Não vou ficar travada pela circunstância, travada pelo medo. Eu vou prosseguir, eu vou ir além. Assim como Abraão saiu, as bênçãos, tudo que aconteceu com Abraão foi depois que ele saiu da parentela e saiu sem rumo. Deus não deu direção, não falou o que ia dar, não falou nada. As bênçãos pegaram ele no caminho. A partir do momento que ele obedeceu a obediência dele a Deus, ele saiu e foi. Usando também como exemplo José do Egito. José foi maltratado pelos seus próprios irmãos que queriam matar ele. Depois, ele foi vendido como escravo, ficou por muito tempo como escravo, depois foi preso. Aí só assim Deus levantou ele e ele foi governador do Egito. Mas tudo que aconteceu com ele, ele ficou ali? Não, ele teve que sair. Querendo ou não, ele saiu. As bênçãos de Deus sobre a nossa vida só vai acontecer a partir do momento que eu sair da minha zona de conforto. Eu tenho que sair e prosseguir. As bênçãos vão me pegar no caminho. Deus ele não fez ninguém para viver sofrendo, para viver humilhado, para viver com pouco. A palavra de Deus diz que ele tem para as nossas vidas o bom, perfeito e agradável. Então Deus não quer me ver infeliz. Se muitas vezes eu estou infeliz é porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Porque eu não estou vivendo em obediência a Deus. Eu estou fazendo a vontade da carne. E a carne não deixa eu me arriscar, eu fico parada, estacionada, prisioneira num lugar. José, ele estava preso, ele transformou a prisão. Ele prosperou, estando na prisão ele prosperou. Mas por quê? Porque ele era um homem forte espiritualmente, ele cuidava da sua área espiritual, ele conversava com Deus, ele buscava vir em obediência a Deus. Então, se eu quero se desenvolver como pessoa, se eu quero progredir, se eu quero prosperar em todas as áreas da minha vida, eu preciso gastar tempo para cuidar da minha área espiritual. Eu já sei quem eu sou, eu já sei a minha identidade. Agora o próximo passo é eu cuidar da minha área espiritual, eu gastar tempo com Deus, perguntar a Deus sobre o meu propósito, qual é o meu propósito nessa terra, o que eu vim fazer nessa terra. Gastar tempo de conversar com Deus. Quanto mais eu orar e conversar com Deus, mais Deus vai revelar aquilo que Ele tem para a minha vida. Aqui eu estou começando a trilhar essa mudança de mentalidade. Para eu ver as coisas de forma diferente. Para eu ser uma nova pessoa. Uma mentalidade nova, porque Deus ele não quer que eu seja prisioneira de nada, Deus quer que eu seja totalmente livre. Foi para isso que Jesus subiu na cruz, para que eu seja livre. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. E muitas vezes as pessoas ficam prisioneiras em pequenas coisas, ou são prisioneiras em algo que aconteceu quando elas eram crianças ainda. E elas vivem a vida inteira sofrendo por algo que aconteceu na infância.
Eu sei que pode ser difícil, tudo que aconteceu traz traumas, é difícil, mas a gente precisa ressignificar a nossa vida. Se queremos prosseguir, se queremos crescer como pessoas, se queremos se desenvolver, nós precisamos ressignificar a nossa vida. E esse passo de cuidar da área espiritual é um passo muito importante para nós podermos ressignificar a nossa vida. Para nós podermos, no próximo passo, que vai ser a nossa área emocional, nós vamos cuidar da nossa área emocional, a gente está começando a soltar os nó para ressignificar a nossa vida, para nós termos uma mentalidade nova. A mentalidade nova é uma mentalidade que a gente não vai estar mais preso no passado, é daqui para frente. Eu escrever uma nova história, eu ser uma nova pessoa. Eu sou uma pessoa transformada, uma pessoa forte, uma pessoa que não se preocupa mais com crítica das pessoas, não se preocupa mais com julgamento das pessoas, com rejeição das pessoas, com falta de amor das pessoas. Não vou me preocupar mais. Eu sei quem eu sou e eu sei que o meu Pai me ama e Ele me fez imagem e semelhança dele. Isso que importa. Importa eu fazer a vontade dele, eu cumprir o propósito dele na minha vida. E através da minha vida, abençoar outras vidas, transformar outras vidas. Isso que importa. Quando eu busco viver o que Deus fez, eu vou se tornar uma pessoa forte, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa corajosa. Eu não vou ficar de mimimi, me sentindo vítima. Eu não sou vítima, eu sou mais do que vencedor, porque Jesus já pagou o preço no meu lugar. Jesus, ele não nos escolheu para sermos vítima. Ele não quer que a gente fique de mimimi chorando vítima. Ele quer que a gente levante a cabeça, destemido, como ele falou para Josué: seja forte e corajoso, vá. Então eu tenho que ser forte e corajoso, não importar se as pessoas... Sempre vai ter pessoa nos criticando, sempre vai ter pessoa nos rejeitando. Sempre vai ter julgamento, assim... Jesus que é perfeito, ele foi criticado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi julgado. Jesus passou por tudo isso sendo perfeito, sendo filho de Deus. Imagina eu vou receber crítica? Eu vou, mas crítica, o que eu tenho que entender sobre crítica? Quem vem me criticar, ninguém que está acima de mim, vai descer para me criticar. Todas as pessoas que for me criticar, isso quer dizer que elas estão abaixo de mim, porque ninguém desce, ninguém para o que está fazendo, desce para vir me criticar. Quem vem me criticar, gastar o tempo para vir me criticar, é que ela está abaixo de mim. Eu tenho que pegar toda crítica, toda rejeição, todo julgamento negativo e usar como degrau, como energia para eu ir mais longe. Usar essa energia, converter essa energia de crítica para eu ir mais longe. Não preciso rejeitar a crítica, eu tenho que usar tudo isso que é lançado sobre a minha vida, usar isso como bagagem, como energia para eu ir mais longe. Eu como pessoa, tô nem aí para crítica, não tô nem aí para o que os outros pensam. Tô aí sim para o que Deus pensa sobre mim. Que Deus, ele conhece meu coração, ele conhece o mais íntimo do meu coração, isso que importa. E eu sei quem eu sou como pessoa, eu sei a minha identidade. Então Deus, ele nos faz forte e corajoso quando a gente começa a cuidar do nosso espiritual. Posso passar por luta, mas eu passo com a minha cabeça erguida. Eu passo com paz no coração, porque eu sei quem eu sou. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus foi quem mais foi criticado, foi humilhado, cuspiram nele, bateram nele, chamaram até ele de filho de Beelzebu, chamaram ele de tudo que se possa imaginar. Você acha que Jesus se preocupou com todas essas críticas, com toda a rejeição, com toda a humilhação, com todo o julgamento? De chamando ele que ele fazia parte de Beelzebu, que ele era filho de Beelzebu, tinha pacto com Beelzebu? Por que Jesus não se preocupava com isso? Porque ele sabe quem ele é. Ele não tem problema com rejeição, com falta de amor, com crítica. E a partir do momento que eu sei quem eu sou, que eu já descobri qual é a minha identidade, eu não me preocupo mais com crítica. E se eu não me preocupo mais com crítica, por que eu vou ter
vergonha de me aparecer, vergonha de me mostrar, de falar de Deus, tentar ajudar outras pessoas. Que eu sei que eu posso ser criticada, mas eu não me importo mais com as críticas. Eu me importo sim com o que Deus pensa ao meu respeito. Porque Ele é o meu Pai, foi Ele que me chamou. E se eu estou aqui é para cumprir o propósito dEle. Se eu estou aqui para transformar vidas, é para impactar vidas, é para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam libertas, para que pessoas cresçam, para que pessoas mudem suas mentalidades e sejam governantes de si, não sejam governadas pelas circunstâncias, não sejam governadas por outras pessoas. Então, se eu estou aqui, é para fazer a vontade de Deus, é para cumprir o propósito de Deus na minha vida, que é transformar outras vidas, transbordar em outras vidas, que outras vidas sejam transformadas, que a sua vida seja impactada, que a sua mentalidade mude, você mude o jeito de pensar, que você mude o jeito de falar, que você seja uma nova pessoa, corajosa, sem ficar temendo porque os outros pensam. Que se você deixe toda humilhação, toda rejeição, toda falta de amor para trás. Que você seja uma nova pessoa. Mas uma nova pessoa para melhor. Uma pessoa fortalecida. Corajosa. Que o medo não te trave mais para nada. E que você possa realizar todos os seus sonhos. Conquistar todos os seus objetivos. Que você não precise mais colocar no papel planos e projetos e eles fixam no papel, que você possa se arriscar e fazer tudo. Porque quem não se arrisca não realiza sonho. Quem fica na zona de conforto não realiza sonho. Se você quer realizar seus sonhos, você quer viver o sobrenatural, você tem que se arriscar, você tem que fazer a tua parte. Ninguém vai fazer por você. Deus, ele te chama para fazer, mas ele não vai fazer por você, você precisa fazer. Então, se você quer ser essa mulher destemida, se você quer ser essa mulher ou esse homem corajoso, o primeiro passo é descobrir a sua identidade. O segundo passo é cuidar da sua área espiritual. Falar com Deus, conversar com Deus, saber o que Deus quer para a sua vida, saber qual o propósito de Deus para a sua vida. Ler as Escrituras, que nas Escrituras você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua vida, para a sua família, para o seu emprego. Até para a sua área de lazer vai ter aqui. Tudo que você precisa para a sua vida vai estar nas Escrituras. Porque a Bíblia não é um livro atrasado, é um livro mais atual que você possa imaginar. Gaste tempo conversando com Deus. Gaste tempo sabendo o que Deus quer para a sua vida. Buscando a conhecer, fazendo pergunta para Deus para que Ele venha sanar todas as suas dúvidas. Gaste tempo cuidando da sua área espiritual. Se você quer se desenvolver, se você quer ser uma pessoa forte, gaste tempo cuidando da sua área espiritual. Porque ela, entre as 3 áreas, ela é a mais importante. Porque depois que você for forte espiritualmente, vai ser mais fácil você cuidar do seu emocional e do seu físico. Porque o Espírito nos fortalece. O Espírito nos encoraja. O Espírito nos dá força para fazer aquilo que precisamos fazer. Mas se eu estiver fraca espiritualmente, eu não consigo. Eu não consigo cuidar do meu emocional e eu não consigo cuidar do meu físico. Por que hoje tem muitas pessoas sofrendo de crise de ansiedade, com depressão? Porque o espiritual está fraco. O espiritual não está sendo alimentado. Se eu cuidar do meu espiritual, eu vou ter gás, energia para eu cuidar do resto, para eu cuidar das outras áreas da minha vida, para eu cuidar da minha família, para eu transformar a família, para eu transformar outras vidas. Então eu preciso, o segundo passo é eu cuidar do meu espiritual, eu gastar tempo conversando com Deus, buscando em Deus qual é a vontade dele para minha vida, que eu só vou ser uma pessoa realizada plenamente a partir do momento que eu souber qual é a vontade de Deus para minha vida. Ah, mas você pode me falar isso. Ah, tem muitas pessoas ricas que não precisam de Deus. A gente sabe de história de pessoas milionárias que tiram as suas próprias vidas. Por que uma pessoa milionária tira a sua vida? Se ela tem tudo que ela precisa, falta de Deus. Por que tem muitas pessoas, às vezes, que tem tudo que o dinheiro pode comprar e ainda assim se encontram com depressão, às vezes entram no mundo das drogas?
porque falta algo na sua vida e essa falta é Deus que preenche. Então, se uma pessoa só vai ser plena, completa, quando Deus preencher aquele vazio, aquilo que falta dentro dela. A partir do momento que eu souber o que Deus quer para minha vida, eu for viver aquilo que Deus quer e buscar viver em obediência a Deus, eu vou ser uma pessoa realizada, não importa o que eu esteja fazendo. Posso estar fazendo a coisa mais simples do mundo, eu vou ser uma pessoa realizada e feliz. Eu não vou precisar mais correr atrás da felicidade, porque eu estou feliz naquilo que eu estou fazendo. Quando eu estou fazendo aquilo que Deus quer para minha vida, eu posso estar trabalhando, e o meu trabalho não é um trabalho, é um desfrute. O trabalho não é um peso, o trabalho é uma alegria. Trabalho, no sentido original da palavra trabalho, é tripalo, é tortura. Então, a palavra trabalho significa tortura. Então, o trabalho não pode ser tortura, o trabalho tem que ser prazeroso, porque a gente gasta mais tempo da nossa vida no nosso trabalho. Então, o trabalho não pode ser trabalho, tem que ser um desfrute, a gente tem que fazer algo que nos realize, que nos dê prazer, que a gente faça com amor, que a gente faça feliz. Então, o meu trabalho não pode ser trabalho, tem que ser desfrute. E como que eu vou saber o que é o desfrute para minha vida? Quando eu sei o que Deus quer para minha vida. Quando eu vou viver aquilo que Deus planejou para minha vida. Não importa a profissão que eu exerça. Se eu estiver fazendo aquilo que Deus planejou para minha vida, eu vou ser totalmente feliz. Eu não preciso mais sair desesperado, correr atrás da felicidade. A felicidade corre atrás de mim. Eu não preciso sair, beber, tomar cervejinha, tomar o que for para me estar feliz. Porque a felicidade está comigo. Eu estou vivendo aquilo que Deus escreveu para eu viver. Então eu preciso sim gastar tempo para me cuidar do meu soldadinho bom, da minha área espiritual. Assim como eu alimento o meu corpo, eu preciso alimentar a minha área espiritual. Para me fortalecer, para eu ser uma pessoa forte, para eu poder se desenvolver como pessoa, para eu poder cumprir o meu propósito, para eu poder ajudar outras pessoas. A partir do momento que eu sou abençoada, eu posso abençoar outras vidas. Por exemplo, uma represa. Uma represa, ela vai represando a água até encher. Quando uma represa enche, ela transborda por cima. E quando ela transborda, a água que transborda banha tudo que está ao redor. Então eu tenho que ser como uma represa transbordante. Quando eu vou cuidando da minha área espiritual, eu vou enchendo até transbordar. E quando eu transbordo, eu abençoo outras vidas, eu transformo outras vidas com a minha vida. Então eu sempre tenho que estar cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E eu só vou estar cheia do Espírito Santo quando eu gasto tempo cuidando da minha área espiritual. Eu tenho que ser como um rio que corre e vai banhando e vai transformando outras vidas. É isso que Deus ele podia fazer por Ele mesmo, mas Ele quer me usar como pessoa para que eu cresça, e quanto mais eu crescer, mais eu vou poder ajudar outras pessoas, mais eu vou poder transformar outras vidas. Mais outras vidas vão ser transformadas com o meu crescimento. Então, por isso que é importante a gente transbordar, a gente falar o que a gente sabe, a gente testemunhar. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus nada mais é que testemunho de pessoas que viveram. Porque quando eu escuto um testemunho, esse testemunho engrandece a minha fé, aumenta a minha fé. Encoraja as pessoas a fazer. Se eu escuto uma história de uma pessoa que deu certo, me encoraja a fazer também. Então, o testemunho é muito importante por isso. E o transbordar é isso. É que outras pessoas veem a minha história, através da minha história, elas se encorajam e saem da sua zona de conforto e vão viver o sobrenatural de Deus. Vão viver, realizar os seus sonhos. Vão fazer aquilo que elas desejam, aquilo que dá fogo, dá brilho nos olhos dela fazer. Todos nós temos um propósito, todos nós temos uma missão. E a cada um de nós, Deus deu dons para nós. Então a gente precisa, Deus não deu dons para eu guardar até eu morrer, para eu levar comigo. Deus deu dons para que através daquilo que eu sei eu possa transformar outras vidas.
outras vidas possam ser impactadas através da minha vida. Então eu tenho que abrir a minha boca. Todo dia que eu fico com a minha boca fechada, pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, pessoas estão se perdendo. Então eu preciso abrir a minha boca para que pessoas parem de sofrer, para que vidas sejam transformadas. E eu só tenho coragem de estar aqui falando isso, mostrando a minha cara falando isso, porque eu estou fortalecendo a minha área espiritual, porque eu estou cuidando do meu espiritual. O Espírito Santo me encoraja a fazer isso. O Espírito Santo me dá energia para fazer isso. Me dá muitas vezes até palavra do que falar, porque o Espírito Santo ele nos capacita. Ele dá inteligência e sabedoria do que eu falar. Porque eu estou falando aqui, eu não escrevi nada que eu estou falando. Eu não planejei o que eu vou falar, eu só simplesmente comecei a falar sobre a área espiritual e comecei a falar e estou falando. Eu não escrevi em folhas ali, não anotei anotações sobre o que eu ia falar. Eu só simplesmente estou falando. Porque o Espírito ele capacita, ele nos capacita, ele nos dá a palavra certa para falar, ele nos dá discernimento. Ele vai nos preparando para aquilo que é a vontade de Deus. E eu vou viver o propósito de Deus. Eu estou vivendo o propósito de Deus. Eu desejo viver o propósito de Deus. E eu desejo que através da minha vida, outras vidas sejam transformadas. Outras vidas sejam impactadas. Porque eu, como pessoa, sou realizada. Porque, em primeiro lugar, eu descobri a minha identidade. E eu busquei cuidar da minha área espiritual, busquei cuidar da minha área emocional e da minha área física. Então eu sou uma pessoa que eu sou realizada porque eu já ressignifiquei minha vida. Eu mudei a minha vida. Depois que eu conheci Jesus, eu mudei de vida, eu sou uma nova pessoa depois de Jesus. E é isso que eu desejo para a sua vida. É isso que eu quero para a sua vida. É o desejo do mais íntimo do meu coração, que a sua vida seja impactada, que a sua vida seja transformada, que você possa viver algo novo, que você possa realizar os seus sonhos, que você saia da sua zona de conforto para realizar os seus sonhos. Que através da minha vida, outras vidas sejam alcançadas. Que seja como eu falei, né? Aquela represa que foi enchendo e transbordou e outras vidas foram transformadas. Esse é o desejo do meu coração, porque eu quero e desejo viver aquilo que Deus tem para a minha vida, viver o propósito de Deus. E para eu viver o propósito de Deus, eu vou impactar outras vidas, através da minha vida. E esse é o meu desejo, e eu vou viver ele. Porque eu sou filha, eu sou Deus, né? Na palavra, se for ver, para quem Deus, ele fala, eu sou. Então, eu sou filha de Deus. Eu sou filha do Pai Celestial. Porque eu sei a minha identidade. E do mesmo jeito eu quero que você descubra a sua identidade, que você cuide da sua área espiritual, que você seja impactada, que você seja transformada, que você seja uma nova pessoa, que você realize tudo aquilo que você deseja e que o seu trabalho, a sua vida não seja mais um pesar, seja um desfrute em todos os momentos da sua vida, na sua família, no seu lazer, no seu momento de trabalhar. Seja tudo um desfrute. É isso que eu desejo para a sua vida. Então, essa parte de hoje da área espiritual, então nós vamos ficando por aqui. Então, busque, leia as escrituras, converse com Deus, busque fortalecer sua área espiritual. O próximo passo vai ser cuidar da nossa área emocional, que quando nós vamos começar a deixar as bagagens para trás. Então, esse é o passo de hoje, a área espiritual. Cuide, gaste tempo, busque, converse com Deus, que Deus vai começar a revelar no seu coração tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida, e você vai ser imensamente feliz, realizada. A partir do momento que você gastar tempo para te conhecer melhor, para saber quem você é, e não seja mais governada pelas suas vontades. Deixe o espiritual governar sobre a sua vida. Seja um governante de si, não deixe outras pessoas governar sobre a sua vida. Você seja o governante da sua vida, mas não seja governada pelo seu cérebro. Deixe a sua área espiritual governar sobre a sua alma, que a sua alma governe sobre o seu cérebro, sobre o seu corpo. Então eu vou ficando por aqui. Cuide, pratique.
que você chega lá. Deus abençoe e fique com Deus. Beijão, tchau, tchau.